Olá, mais uma vez, um bom dia a todos e a todas. Peço desculpas, tive um problema de conexão, mas alterei aqui a minha conexão para o 4G e agora espero que eu consiga continuar a nossa conversa. Gostaria, antes de introduzir, porque esse vídeo vai ficar registrado, introduzir dizendo que nós estamos aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre diversos temas associados à própria pandemia, com diversos pesquisadores dos mais diferentes campos de pesquisa, das ciências da saúde e da vida, como da medicina, biologia, biomedicina, farmácia, psicologia, mas também das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da informação, da história, antropologia, sociologia, um leque diversificado interdisciplinar de pesquisadores que estão participando dessas lives, e a gente tem um objetivo duplo. Primeiro, fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências científicas, em pesquisas científicas, que vieram sendo desenvolvidas ao longo desse 1 ano e meio de pandemia. Então, como que pesquisadores das mais diferentes áreas se inclinaram a pesquisar e refletir sobre a pandemia da Covid-19 nesse momento, com diferentes e diversos projetos de pesquisa. Então, a ideia é fazer circular e dar visibilidade a esses projetos com uma linguagem própria para a divulgação científica e a circulação do conhecimento. E também um objetivo outro é registrar para o futuro esse presente que nós estamos vivendo, muito marcado pela pandemia e muito marcado por diversas ações e projetos e políticas que vêm sendo desenvolvidas nesse momento. Hoje é um prazer poder contar com a nossa convidada de hoje, que é a Família Stolf, que possui graduação em farmácia, especialização em saúde da família, mestrado em saúde pública e doutorado em saúde coletiva, todos realizados na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eu gostaria de registrar que ela fez tanto mestrado quanto doutorado como bolsista da CAPES. Registrar a importância do incentivo à pesquisa e à ciência para o aprimoramento da pesquisa no Brasil e do próprio país, desenvolvimento do próprio país. Ela vem trabalhando com diferentes temas associados tanto à medicalização da infância, ciências humanas e saúde, assistência farmacêutica, bioética e saúde coletiva. Atualmente ela realiza seu pós-doutorado no programa interdisciplinar em ciências humanas também na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre ética em pesquisa no contexto da Covid-19, obviamente falar sobre a trajetória dela de pesquisa, falar de contextos da própria relações entre ética, bioética, medicalização, a partir da sua trajetória e de seus estudos, e falar também das dinâmicas, do uso de determinados medicamentos, usos sociais de determinados medicamentos no contexto da Covid-19 e a importância do trabalho com evidências científicas. Eu não estou conseguindo visualizar a Fabiola aqui. Vamos ver se ela está. Vamos ver se ela entra. Vou enviar a mensagem. Estou enviando aqui a mensagem para ver se ela... entrou. Bom, obrigado, Fabiola. Eu vou te adicionar. Olá. Olá, Fabiola. Bom Desculpa. dia. Bom dia. Eu tive problema de conexão. Agora vai. Eu tive problema de conexão porque eu estou aqui presencialmente hoje na Fiocruz, tive que vir hoje presencialmente com uma demanda urgente. E aí eu estava usando o Wi-Fi, acho que deve ter tido algum problema, passei para o 4G, agora vai. E avisar para todos e todas que eu estou numa sala de aproximadamente 10 metros quadrados, isolado, não tem ninguém na minha sala, por isso que eu estou fazendo essa live hoje sem máscara, porque não tem ninguém nessa sala nesse momento, e também vou tomar todos os cuidados, estou com álcool gel aqui, não vou aproximar a mão do nariz, da boca e etc. enquanto eu estiver conversando, tá bom? Só para dizer que estou abrindo essa sessão para conversar sem máscara, mas seguindo todo um conjunto de protocolos, tá? Para dizer para todos e todas que estão aqui. Bom, é um prazer poder contar com você hoje aqui, falar com a sua trajetória,
de pesquisa e também das suas experiências e a sua aproximação muito interdisciplinar ao campo da saúde coletiva e da saúde pública, né? Você que é formada na graduação em farmácia e desenvolve toda uma trajetória se aproximando das ciências humanas em saúde coletiva especificamente, e agora realiza um pós-doutorado interdisciplinar em ciências humanas. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que se deu essas escolhas, essas afinidades eletivas, tanto pela farmácia e depois pelo interesse pelas ciências humanas e essa discussão com a saúde coletiva e com a saúde pública. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Bom dia, Igor, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre esses temas, né? Sobre minha trajetória e esses temas de Covid hoje aqui com você. Sobre a farmácia, quando eu fiz o vestibular, acabei optando por farmácia. A gente é bem novinho quando a gente entra na faculdade, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, o que os cursos realmente oferecem. Enfim, eu fiz o vestibular, eu tinha muita vontade de estudar na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não sou de Florianópolis, eu sou do interior do estado. E essa era uma vontade muito grande. Fiz farmácia, passei. Durante a trajetória da faculdade, eu fiz iniciação científica em laboratório. Eu tinha uma trajetória para trabalhar em laboratório, fazer pesquisa em laboratório de biologia celular. E no último semestre da faculdade, eu fiz estágio em saúde coletiva. E aí, em unidade básica de saúde. E aí eu vi um trabalho muito diferente que eu não conhecia do farmacêutico, que estava iniciando na época, que era um trabalho de cuidado. Eu tinha um professor do estágio que trabalhava cuidado farmacêutico, né? Atenção farmacêutica. E aí eu gostei muito, porque eu gostei de trabalhar com as pessoas, de ter um cuidado, de cuidar, de ter um olhar diferente do que a gente tinha. Isso faz bastante tempo, né? Na época, o farmacêutico não tinha, ele era mais para a parte burocrática, né? Trabalhava mais com essa parte burocrática e não tanto com o paciente. E estava começando naquele momento se falar mais sobre isso. E aí foi assim. Daí eu gostei muito dessa área e mudei totalmente, larguei, deixei o laboratório, que eu também gostava, mas enfim, a outra parte ficou, essa parte do estágio chamou mais. Fiz o mestrado, fiz a primeira especialização, e aí depois conheci a minha orientadora e fui fazer o mestrado. A minha orientadora, a professora Sandra Capone, é da filosofia, né? Ela é filósofa de formação, então ela que me aproximou dessas leituras em ciências humanas, né? Então foi uma trajetória assim eu digo que fui parar na saúde coletiva por acaso, né? Com um estágio que eu gostei muito e depois conhecendo a professora Sandra. E aí continuei trabalhando com ela, trabalho com ela até hoje, né? Como você falou no início das bolsas, eu vou destacar que no pós-doutorado tem uma bolsa CAPES também, né? E isso realmente foi muito relevante. Toda a minha trajetória foi muito relevante, as bolsas que eu recebi, né? E continua sendo até hoje para eu poder realizar as pesquisas que eu estou realizando hoje. Entre o doutorado e o pós-doutorado, eu passei alguns anos lecionando numa universidade comunitária no Rio Grande do Sul. Até tenho uma aluna aqui que Legal, está assistindo, que eu acabei de ver uma mensagem dela, que legal. que foi uma experiência muito importante para mim também, ter essa oportunidade de dar aula, né, em cursos da saúde, da farmácia, da fisioterapia. Então, a minha trajetória realmente, a partir do momento em que eu entrei no estágio em saúde coletiva, ela passou a ser bem interdisciplinar, bastante interdisciplinar, né, com muitos outros profissionais da área da saúde, na especialização, depois o mestrado e doutorado também, com vários outros profissionais da área da saúde, inicialmente. Depois, a experiência na docência, né, com
também dando aula para vários cursos da área da saúde. O grupo de pesquisa, o nosso núcleo de estudos da professora Sandra, também com muitos profissionais de várias áreas, inclusive das áreas de ciências humanas, o contato com ela. Então, acho que foi toda uma trajetória em torno dessa questão de compartilhar saberes, né, entre as várias profissões, vários campos de conhecimento. Isso é muito interessante. Eu vou detalhar daqui a pouco a sua trajetória, né? Você vem trabalhando no mestrado e doutorado, mas antes eu queria já falar de uma experiência de pesquisa também, de prática, né? Que é a participação no Comitê de Ética. Queria que você falasse um pouco da importância, né? Para quem não conhece, como essa live vai ficar registrada, conhece o que que é o Comitê de Ética em Pesquisa, né? Qual a importância dele, falar um pouquinho sobre isso. O Comitê de Ética em Pesquisa é uma instância de avaliação, como o próprio nome diz, de ética em pesquisa, no caso com seres humanos, né? Em que toda pesquisa com seres humanos, ela precisa passar, hoje todas as revistas exigem, né? A gente tem um rigor maior, que passe por comitê de ética para avaliar se essa pesquisa está seguindo, não está ferindo nenhum direito desses sujeitos de pesquisa, se está seguindo as normativas, né, relacionadas a isso no Brasil. Então, eu entrei no comitê da Secretaria de Saúde em 2019, então não faz tanto tempo assim, né? Que eu estou em comitê de ética, fui convidada por colegas, né? E eu entrei, é muito interessante, a gente aprende bastante coisa, mas aprendo coisas todas as vezes que tem um projeto para a gente analisar, a gente aprende, porque é uma área muito interessante, né? Da gente pensar naquele sujeito que a gente às vezes esquece, né? Quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente se preocupa muito com como eu vou responder minha pergunta de pesquisa, como eu vou atingir meus objetivos, como eu vou fazer, qual vai ser a metodologia, mas e aí o comitê está lá para dizer, bom, de tudo isso aí, disso aqui que você tem, né? Como olhar para aquele sujeito de pesquisa, né? Ele tá tendo seus direitos garantidos, ele tem algum risco para esse sujeito? Qual é? Isso pode ser um risco toda pesquisa tem, né? Por mais que a gente pense que não, é só uma entrevista, algum risco tem para a pessoa, nem que for vazamento de informações, né? Quebra de sigilo, toda pesquisa tem risco. Avaliar se esse risco é compatível com aquela pesquisa, se isso pode ser feito, né? Como poderia minimizar esses riscos, né? O comitê também trabalha não para inviabilizar pesquisas, não é isso, mas para tornar mais seguro para o sujeito que está sendo pesquisado, né? Então, É interessante isso que está colocando, que o Comitê de Ética tem um foco no sujeito pesquisado, né, em como diminuir o risco dele participar em pesquisas com seres humanos diversas, né, como você bem colocou, tanto biomédicas quanto das ciências humanas e sociais, quer dizer, tem um conjunto muito variado de pesquisas que utilizam sujeitos na própria dinâmica de pesquisa. Queria que você falasse um pouco, você chega em 2019, num contexto que a gente não imaginava a Covid, e 2020, né, no contexto da Covid, amplia-se muito o trabalho dos comitês de ética no Brasil. Para explicar um pouquinho, se você quiser detalhar, quer dizer, existem comitês de ética, toda a Secretaria de Saúde, municipal, estadual, tem comitê de ética, as instituições de ensino e pesquisa também têm comitês de ética, né, que são especializados, às vezes, em determinados tipos inclinados a determinados tipos de pesquisa. Mas queria que você falasse um pouco disso, deste contexto da Covid-19 e como que foi o aumento do trabalho de muitos projetos que se tornaram emergenciais e com isso, né, essa fila aumentou muito de projetos para serem avaliados. Queria que você falasse um pouco se as reuniões aumentaram, como é que foi essa dinâmica dos projetos. Queria que você falasse um pouco. E mais, né, as reuniões passaram a ser
online, né, virtuais, né? Enfim, falar dessas dificuldades colocadas para o Comitê de Ética. Desculpa te interromper. Não é. Em relação ao aumento de carga de trabalho, realmente, mas não para os comitês como um todo. A gente, porque como os comitês trabalham, por exemplo, eu sou, muitos todos os membros, na verdade, trabalham de forma voluntária, né? Então, a gente continua com reuniões mensais, né? A carga de trabalho, ela ficou concentrada em a CONEP, que concentrou inicialmente essas avaliações, esses trabalhos, então, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, então, não foi capilarizada essa quantidade enorme de pesquisa que surgiu a partir do Covid. O que era Covid era filtrado, né? A Uhum. gente, no comitê das instituições, continuou o fluxo normal, né? O que aconteceu foi que mudou um pouquinho o perfil dos projetos, né? As pessoas tiveram que se adaptar para fazer pesquisa. Então, o que antes a gente poderia ter, por exemplo, existe um documento que é o termo de consentimento livre esclarecido, que que cada sujeito de pesquisa que vai participar de uma pesquisa com o ser humano assina, ele vai agora não, né, sendo online, por exemplo, pesquisa online, quem faz entrevista está fazendo entrevista online, então você não vai ver a pessoa para pedir para ela assinar, tem que ter uma outra forma. Então, esses são desafios assim que a gente enfrentou. A própria reunião online, né, a conexão, microfone, se está funcionando, se não está. Às vezes a conexão era ruim, né, falha, essas coisas. Tá me ouvindo, né? As frases. Oi, gente, você está me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Que é o que a gente Liga o mais áudio, escuta. né? Isso! Seu áudio está desligado. É, Fica essas que também quem está passando por aula online também está enfrentando, né? Essas dificuldades assim de ter as atividades mais online e as próprias o próprio o que você precisa para isso, né? Uma boa conexão de internet, um computador, microfone, fone de ouvido, né? Enfim, a gente vive tendo dificuldades com isso, mas em relação ao comitê de ética é mais nesse sentido assim que a gente sentiu, né? Não tanto na quantidade de trabalho necessariamente. é mais uma mudança, né, tanto no perfil de pesquisa e também na estrutura, né, na metodologia. Às vezes a entrevista tem que ser diferente. Eu vi soube de algumas inovações, como grupo focal pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou por outras, né, tentativas de adaptação que a gente não imaginava antes, né, de que poderiam ser realizadas, e criam novas dinâmicas, né, e métodos para a própria pesquisa que podem ser utilizados. Eu queria que você falasse um pouco agora dessa, que tem muito a ver, aí voltando um pouquinho, tem muito a ver com a sua trajetória, né, tanto no mestrado e no doutorado. Eu tive o prazer de ler sua dissertação e sua tese, muito interessante, discutindo sobre TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E você ali faz toda uma discussão sobre processos de medicalização, mas também as implicações éticas, né, desse processo de medicalização, no sentido de que maneira essa medicalização serve a interesses do mercado, de um controle sobre os corpos, de processos de normalização da infância, particularmente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho uma sensação, em lendo a sua tese, aumenta a sensação de que o espaço da normalidade diminui cada vez mais no contexto contemporâneo. Há um processo de patologização muito grande. Então, se você é tímido, tem remédio para isso. Se você é muito agitado, tem remédio para isso. Queria que você falasse um pouco dessas implicações éticas desse processo de medicalização, se você fique à vontade para trazer também questões da sua própria pesquisa no mestrado e no doutorado. Assim, uma temática que eu trabalho há bastante tempo, né? Então, eu estou desde 2007, quando eu entrei no mestrado, estudando sobre isso. E o que preocupa, assim,
é que justamente a gente vê cada vez mais gente mais nova usando medicamento psiquiátrico, né? Seja para tratar TDAH ou qualquer outra situação, né? Para dormir, né? Para concentrar, para trabalhar mais, para render mais, né? Então, a questão é que tudo bem, né? Precisar de medicamento em alguns momentos da vida, eles estão aí para isso, né? Os medicamentos. Às vezes a gente vai passar por situações e um medicamento pode ajudar, e eu quero deixar bem claro aqui que não sou contra o uso de medicamentos, né? Mas a gente às vezes não para pensar, tô falando a gente, não é para culpar quem usa medicamento de maneira nenhuma, né? Quem tá usando o medicamento não vai sozinho parar o medicamento, enfim, né? Mas a gente, enquanto sociedade, a gente pensar um pouquinho por que está Uhum. acontecendo, né? Por que a gente está precisando tomar medicamento para dormir, um para ficar acordado, um para se concentrar, um para não ficar triste, um para não sei o quê, um para não sei outro, como você estava comentando antes, né? Então, a gente observa uma cobrança muito grande, por exemplo, de. A gente está fazendo atualmente um projeto sobre sofrimento psíquico em estudantes da UFSC, né, de graduação e pós. Então, a gente observa algumas situações, a gente está começando a ter alguns dados e começando a pesquisar, a fazer entrevistas, e a gente começa a ver algumas situações, assim, que a, o jovem adulto, né, no caso dos estudantes, ou das vezes adultos, né, que também estudam na universidade, falando de pressão, de outras situações também, né, de assédio, racismo, várias situações que são impregnadas na nossa sociedade, né, que podem estar colaborando para o adoecimento mental das pessoas, para o sofrimento, para não dormir, para a falta de rendimento, a própria pandemia agora, que é um fator Sim, muito importante, perda de renda, né, redução de renda. Se a pessoa, como ela vai se concentrar e estudar e render se ela está preocupada em arrumar um emprego para poder alimentar a família, né? Ou com medo de ficar doente, de pegar coronavírus, ou que os pais peguem, ou que os avós, ou os parentes, enfim, né? Então, acho que esse é o contexto de preocupação desses nossos trabalhos, né? É essa para a gente trazer um pouquinho dia para isso, mas até que ponto a gente também não tem que pensar nessas outras questões, né, e discutir isso. exatamente. Você falou de uma coisa muito interessante que é necessário não demonizar o uso de medicamentos, sobretudo as pessoas que utilizam os medicamentos, mas você pontua algo também muito importante, que é o excesso de cobrança social, né, por performance, desempenho, né, enfim, ser o melhor, ser, quer dizer, vemos uma sociedade de muita concorrência, inclusive queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como isso já se observa na infância, essa dinâmica de concorrência, de ranquear a experiência, quem é melhor aluno, quem é pior, quer dizer, isso tem implicações já desde a infância, é, ou, ou, ou não, ou os motivos que você identificou lá são de outra ordem. A gente trabalha com um autor que se chama, dois autores na verdade, o Dardot e o Laval, que são autores franceses, que falam sobre um pouquinho sobre neoliberalismo isso que a gente fala de sofrimento mental, neoliberalismo, né? E eles falam, é, descrevem um sujeito contemporâneo, né, que é o empreendedor de si. Então, cada vez mais a gente observa esse discurso do empreendedor, só depende de você, né? Também tem relação com a meritocracia, né? Com a competição. Então, você precisa ser o melhor,
você precisa, só depende, essa história do só depende de você é bem cruel, né? Porque a gente sabe que não depende só das pessoas, claro que tem, que depende das pessoas, mas não é só isso, depende de você, Uhum. você ter condições sociais para poder chegar em determinado lugar, local, você ter acesso a determinadas coisas para você poder chegar a determinado local, né? Determinado objetivo que você tenha. Então, você se sentir sozinho no mundo, né? Porque o empreendedor de si, ele é como se ele fosse uma empresa de si mesmo, né? Em que ele vai trabalhar o máximo, né? A história do não descanse, trabalhe, né? Que você faz da meia-noite às 6 e enfim, e a frustração, porque você faz tudo isso e não dá certo, e nem sempre vai dar certo, né? Também gera sofrimento, né? Então, o sofrimento também vindo da falha, né, desse sistema. Só dependia de você, não deu certo, então alguma coisa você fez errado, a culpa é só sua. E disso também vem uma série de estruturas sociais, né, de a uberização do trabalho, né, a retirada de direitos trabalhistas, por exemplo, né, redução de direitos trabalhistas, na verdade. Também está relacionado com isso, né? Acho que são questões que uma vai puxando a outra, né? Você tem tanto políticas públicas voltadas para isso, para que as pessoas sejam cada vez mais empreendedoras de si, né? Então, a tua renda é o que você produz. Só, não existe uma rede social que te protege caso, por exemplo, você não possa, né? Eu fico pensando, se a gente for pensar nos entregadores, né, de alimentos, que com a pandemia teve um aumento considerável da carga de trabalho desses profissionais, né? Mas e se um deles pega Covid e ficar 15 dias em casa, ele vai ficar 15 dias sem renda? Existe Uhum. algum tipo de suporte para isso? Ou ele vai ter que trabalhar com Covid e o risco de passar para outras pessoas, né? Então, essas questões assim que esse mundo novo, estou chamando de novo, mas também não é tão novo assim, né? Que Sim. vem se configurando, né, pela por essa precarização de trabalho, né? A, a, a própria o próprio pessoal que está na graduação às vezes também sem muita perspectiva em seus cursos, né? O que eu vou fazer depois, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Então você tem nessa linguagem neoliberal contemporânea, inclusive mudanças, né, de léxico, que são revelações de estruturas que se mudam. Então não é mais subemprego, como a gente falava há algum tempo, né, atividade de subemprego, mas empreendedorismo. Né? Então essa pessoa que usa a bike de aplicativo, bicicleta de aplicativo e também trabalha entregando por meio de aplicativos, é visto como empreendedor, né? Mas enfim, Isso, isso. e não mais como numa condição de subemprego, quer dizer, qual é o lugar. E aí, muito interessante que isso que você fala, pensar em saúde coletiva, é pensar num processo também de determinação social, não só aí na relação saúde-doença, especificamente, estar saudável é não estar doente é não estar saudável, que é uma dicotomia que não, né, tem muito mais implicações nesse processo e condições sociais, que inclusive permitem uma pessoa e não outras a se expor e outras não a determinados tipos de contexto. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa pesquisa, disse que já tem alguns resultados, né, ou começando, na verdade, a fazer algumas entrevistas da pesquisa em relação ao sofrimento psíquico dos alunos e se você tem identificado, para além desse sofrimento, algumas revelações de dinâmicas estruturais para as quais talvez não só a universidade, mas o Estado não tenha se preparado para que as universidades possam acolher. Então, você citou dimensões de racismo, dimensões, né, do próprio... a gente tem um processo de acesso à educação por meio de cotas, mas isso não significa que tenha bolsas de permanência ou possibilidade de acesso a determinados bens culturais por esses alunos. Isso tem aparecido nas conversas que você, nas entrevistas que você vem fazendo, ou ainda não apareceu? Só uma curiosidade. Uhum.
Em relação ao projeto, a gente tem uma equipe bem grande, né, do nosso núcleo de pesquisa realizando as entrevistas, então eu não tenho falar muito das entrevistas porque elas estão sendo feitas e a gente não tem essa análise, né? O que a Uhum. gente pode falar é de uma parte que a gente já tem o relatório, que é da parte quantitativa, que a gente fez um questionário online, convidou todos os estudantes a participarem da universidade, tanto de graduação quanto da pós. Então, algumas coisas que apareceram nesse relatório, né? Por exemplo, que alunos de, do Centro de Ciência, de Filosofia e Ciências Humanas, por exemplo, pensavam mais em suicídio do que os outros centros, né? A gente teve uma resposta de suicídio de 50% de pensar, né? De pensar ou de pensar em suicídio. Então a gente considerou também bastante elevado, né? E pessoas que eram de negros, indígenas, eles pensavam, eram taxas maiores, né? Então, outra coisa interessante é o assédio, né, moral, sentido mais na universidade do que fora da universidade, pelos estudantes. Né? Então, esses tipos de violência, que não são violências que às vezes são explícitas, são violências que ficam nas entrelinhas, né? A gente considera que isso também é fator que você não tem só um fator biológico responsável pelo sofrimento, né, pelo aumento da ansiedade, ou esses fatores também vão estar relacionados com isso, né? Porque uma pessoa que chega na universidade e não se sente acolhida, se sente excluída, se sente o tempo inteiro dificuldade para se manter, né? Ela com certeza isso vai influenciar na sua saúde mental. Não tem como pensar que não, né? Então, Exatamente. tem e a outra pergunta, eu acho que eu não respondi sobre as crianças na pergunta anterior, da competitividade, né, na escola. Eu trabalhei com uma colega, a Patrícia, recentemente a gente publicou um capítulo de livro que fala justamente sobre esse fator. Na verdade, a gente usou o uso de estimulantes, né, como por exemplo metilfenidato, a Ritalina, Uhum. num, no contexto escolar, né, e o que isso pode representar. Então a gente vê que, e a Patrícia tem todo um discurso, numa tese a tese dela de doutorado falando sobre neoliberalismo na escola, né? Ela analisa vários documentos, então é bem interessante a tese dela também. Que a gente analisou, contextualizou esse uso, né, da Ritalina, do metilfenidato, dentro desse contexto onde o sujeito neoliberal, esse empresário de si, ele está na escola também, né? Então, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala de empreendedorismo, né, é uma forma de você estar suscitando ali uma competição entre os estudantes. Claro, tudo vai depender de como é trabalhado, né? Esses Uhum. conceitos podem ser trabalhados de formas que você não exacerbe uma competitividade, mas pode também levar a uma competição desde pequenininhos, né? Desde, sei lá, 5, 6 anos, as crianças falando em competição, falando em só depende de você, em empreendedor, em empresa, e Você enfim, SA, esse tipo de, né? isso. Que queria muito interessante essa pesquisa, mas queria voltar um pouquinho para a questão da própria da Covid-19. Você publicou recentemente, inclusive tendo a Sandra Capone como uma das autoras, um texto sobre as disputas e o uso político de determinados tipos de medicamento nesse contexto. Né? A gente viveu um contexto de muita persistência, embora inicialmente tenha havido uma pesquisa de medicamentos. Queria até que você falasse disso, que é algo muito comum diante de uma nova doença, ou epidemia, ou pandemia, pesquisar outros medicamentos. Isso é um gesto metodológico muito comum no campo da farmácia, da medicina, etc., de ver se outros medicamentos têm alguma efetividade. Mas, por outro lado, houve uma insistência, mesmo sem base científica, sem evidência científica, em determinados medicamentos. Queria que você falasse um pouco desse artigo, da pesquisa que levou a ele, o que te
e o que te impressionou e o que marca para você essa dinâmica dessa insistência em determinados medicamentos e não em outros, como a própria vacinação, no controle da pandemia da Covid. Sobre isso, a gente fala, realmente no artigo, a gente fala sobre a cloroquina, né? Que a gente já sabe que não tem efeito, já tem vários estudos mostrando isso, né? Então, o que aconteceu? A cloroquina é muito interessante, porque o que há uma busca por medicamentos, como você falou, isso né? Porque a gente quer encontrar alguma coisa que reduza mortes, reduza internação, reduza sintomas. E isso é normal acontecer. As pessoas vão testar medicamentos, né? Vai ter vários centros do mundo testando, tentando encontrar medicamento. E a cloroquina, ela já tinha sido estudada. A cloroquina, quando eu falo também, estou falando da hidroxicloroquina, né? Que é uma variante. Ela já tinha sido estudada como antiviral em outros vírus também, né, anteriormente. Ela não se tirou do nada, vamos pegar a Uhum. cloroquina do nada, porque aleatoriamente vamos fazer um sorteio e ver qual medicamento a gente vai estudar. Não é assim, né? A gente tinha um histórico, ela já foi testada para outros vírus, então é um bom candidato, né? Eu confesso que quando eu vi os primeiros estudos de cloroquina, fiquei bastante animada. Pensei, nossa, que legal, porque é um medicamento barato, um medicamento que se usa há bastante tempo, pode ser uma possibilidade. E aí a cloroquina passou inicialmente a ser usada em pacientes graves, né, em hospital. Por quê? Porque em relação à ética em pesquisa, né, quando você está com um paciente grave, entre você não ter tratamento nenhum e ele morrer, e entre você testar um medicamento, né, a gente pesa risco-benefício e acaba aprovando esse tipo de tratamento, né? E foram feitos vários estudos, alguns não tinham assim uma resposta definitiva, outros mostravam que não era eficaz e no fim ficou que não era não era eficaz e depois foi abandonado. E aí começou uma história de utilizar em tratamento precoce, né? Começou tudo com uns tweets, né, do presidente Trump, enfim, e essa história colou, né? Colou para alguns setores no mundo, né? E no Brasil também. E se começou a usar a cloroquina, então, em sintomas leves ou como tratamento precoce, às vezes as pessoas utilizam. E como essa informação foi vazando, né? Porque tem muita discussão de que o médico, ele pode, né? Até a posição do Conselho Federal de Medicina é de que o médico tem autonomia para prescrever o que ele quiser, né? Mas as pessoas começaram a usar sozinhas, né? Eles começaram a fazer automedicação. Tanto que o medicamento, no início da pandemia, a cloroquina, ela foi tirada de uso livre nas farmácias, né? E passou a ter uso controlado, tinha que só porque ela sumiu das prateleiras, né? A gente teve as pessoas que utilizam hidroxicloroquina para doenças reumáticas, né, tipo artrite, não conseguiam mais comprar o medicamento porque você não tinha mais disponível em várias farmácias. Acabou o estoque, porque as pessoas estavam indo comprar localmente, né? E todo medicamento tem efeitos adversos. E a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos que têm que ser monitorados, né? Não, se você toma uma dose a mais, você pode ter problemas cardíacos e tudo mais, né? A gente tem até relatos de médicos de hospitais, médicos hoje, né, que trabalham em UTI, dizendo que a maior parte dos pacientes que estão em UTI fizeram tratamento precoce, né, que é uma coisa que a gente não escuta muito. Fizeram ou tomaram, né, esse tal de tratamento precoce. Por que isso é perigoso além da... Não é só uma questão de efeitos adversos, né? Você tem um Uhum. outro perigo da utilização de medicamentos que não se tem efetividade, né, clara, é você achar que eu posso sair de casa, eu posso não usar máscara, porque eu posso não tomar vacina, porque se eu ficar doente eu tomo um medicamento e aí eu vou ficar bom, porque o medicamento funciona, né? Acho que esse é o principal perigo da
do espalhamento dessa ideia de que existe um tratamento precoce que é eficaz e que vai curar, né? Ou não vai deixar as pessoas ficarem doentes. Muitas pessoas, quando a gente analisa, a gente não fez esse trabalho, né? De analisar a rede social. Mas quando a gente entra em rede social, a gente vê relatos de pessoas dizendo: eu tô tomando ivermectina de tanto em tanto tempo. Ou, no primeiro dia já tem que tomar cloroquina. Então, as pessoas mesmo se automedicando e medicando os seus colegas, né? Falando para os outros como tem que ser, né? Mas esse eu acho que é o principal risco, né? Claro, além dos efeitos adversos, que a gente vê vários relatos, mas é o fato das pessoas se sentirem seguras e a partir disso elas não terem mais os cuidados que realmente a gente sabe que funcionam, né? Que realmente tem efeito para prevenir a Covid, o contato com o coronavírus. Exatamente. Vou encaminhar aqui para a última pergunta, que enquanto você falou, não pude resistir a perguntar sobre um processo de automedicação, que é uma realidade, eu vou falar no Brasil, né? Não vou falar, né, que é muito comum, né, de automedicação, às vezes também de doação ou troca de medicamento. Toma esse daqui, sobrou um antibiótico aqui, toma você, etc. E tal, quer dizer, queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão das políticas públicas ou de descarte de medicamentos, Enquanto estava falando, eu fui pensando nisso, que tem uma dimensão também desse acesso tão facilitado que nós temos no Brasil, e eu posso falar da realidade brasileira, não, se você só conhecer outras realidades, você pode falar, tão facilitado a determinados medicamentos sem a prescrição médica. Né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu observo por algumas pesquisas, até o Conselho Federal de Farmácia, mostrando que o aumento enorme do exponenciar, assim, uma escala enorme do uso de hidroxicloroquina, cloroquina e outros, vermectina, enfim, e tantos outros. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, os perigos da automedicação já nos acompanham há algum tempo, talvez se tornou mais agudo ou mais visível para a sociedade como um todo nesse momento. Queria que você falasse um pouco disso, se políticas públicas ou procedimentos, normativas, etc., poderiam ajudar a diminuir, mitigar, reduzir danos, como a gente fala na saúde, né? Reduzir um pouco desses danos com políticas públicas que tivessem maior observância aí da prescrição médica, etc., ou farmacológica. Enfim. Em relação à automedicação, é uma situação que não tem muito como fugir, né? Existiu, sempre vai existir, seja por medicamentos de venda livre, seja chás, seja. Acho que é uma coisa que não tem como a gente dizer, vamos proibir que as pessoas se automediquem, né? Porque se a gente precisar de médico para cada dor de cabeça que a gente tiver, também vai ser, né, complicado. Não. As pessoas têm essa autoridade sobre si, né, em algumas situações. Agora, por isso que a gente tem uma legislação, né, quando a gente fala de medicamentos, a gente tem os medicamentos de venda livre, que são Uhum. aqueles que as pessoas podem comprar sem receita médica, né? E aí a gente tem profissionais de saúde como o farmacêutico, por exemplo, né, que é um profissional que pode e está preparado para cuidar, né, ou dar informações, ou ajudar as pessoas a manejar esses medicamentos, né? O profissional farmacêutico pode, inclusive, prescrever medicamentos de venda livre pela legislação do Conselho Federal de Farmácia. O problema é quando a gente banaliza o uso de medicamentos, né? Que é o que aconteceu com a cloroquina e com a hidroxicloroquina. Então, você pega qualquer medicamento que alguém tomou e você passa a usar, né? Sem pensar que esses medicamentos, qualquer coisa que você coloca, até uma planta que você vai tomar, um chá, ele pode trazer malefícios para a saúde. Às vezes, ele não é recomendado para você porque você tem esse ou outro problema de saúde, então esse medicamento especificamente, ou esse chá, não é recomendado para você. Tem medicamentos que não são recomendados para mulheres que estão grávidas, né? Então, essas particularidades é que é o profissional de saúde, né? No caso dos medicamentos
prescrição médica, que é o médico que vai, né? O médico, o dentista, quem tiver autorizado a prescrever. Medicamentos de venda livre, o farmacêutico pode ajudar, né, também nessa parte. Então, se informar sobre o que você usa, conhecer a si mesmo, porque às vezes as pessoas tomam medicamento e não dão bola, e às vezes tem um efeito e eles não conseguem relacionar aquele efeito com aquele medicamento que tomou. Então, tratar mais seriamente esse assunto de medicamentos, né? Eu acho que políticas públicas endereçadas, com o objetivo de alertar as pessoas realmente, né? Acho que proibir a automedicação não seria nem saudável, assim, para. Mas ter talvez divulgação de que medicamentos não são inertes, né? De que as pessoas busquem profissionais que têm confiança para perguntar sobre seus efeitos, né? Acho que é nesse sentido, assim, não sei se respondi Não, respondeu super bem, adequadamente. super bem. Eu gostaria de, encerrando aqui, agradecer imensamente você compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento, sua trajetória, dar os parabéns pela sua pesquisa e agradecer muitíssimo que pesquisa nesse momento. Eu venho agradecendo aqui a todos os pesquisadores. Não é fácil pesquisar no Brasil, né, por várias, inúmeras questões. Então, agradeço a persistência nesse momento e que a gente possa estar junto, todos nós, pela maior incentivo à pesquisa no Brasil, que tem ganhos de desenvolvimento social inúmeros. É só a gente observar outros países mais desenvolvidos do que a gente para poder observar o investimento na ciência. Garante muito desenvolvimento social e humano, sem dúvidas. Então, muito obrigado, Fabíola, pelo bate-papo de hoje. Obrigada, Igor, pela oportunidade também de falar um pouco sobre esses temas, né? Eu queria falar que da importância, bem rapidinho, né, da importância da vacina, que as pessoas se vacinem, que usem máscara, que respeitem o isolamento, porque a gente está vendo crescer de novos casos, né, novas variantes, e não adianta, acho que a gente acreditar num medicamento milagroso que não se comprova é uma forma de